6 cientistas, preparados, equipados, dentro de uma instalação aquecida com energia funcionando, comida no estoque e rádio ligado, todos mortos. O laudo oficial concluiu: falência cardíaca múltipla, corações que pararam, corpos que cederam ao frio extremo do Ártico. Caso encerrado. Mas aí vieram as contradições. A instalação estava a 22 graus positivos quando a equipe de resgate chegou. O gerador funcionando, as luzes acesas, a comida no fogão ainda morna, e as portas, todas as portas, trancadas por dentro, com os ferrolhos corridos manualmente. Nenhuma pegada na neve ao redor da estação, em nenhuma direção. Como se ninguém tivesse entrado, como se ninguém tivesse saído, como se o que matou aquelas 6 pessoas não precisasse de portas. Os relatórios da equipe de resgate foram classificados pelo governo canadense em 96 horas. As famílias receberam cartas idênticas com o mesmo parágrafo, assinadas por departamentos diferentes. E a estação foi desmontada e removida do Ártico em menos de 3 meses. Um processo que normalmente leva anos. Isso aconteceu em novembro de 1973, a 380 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. E até hoje, nenhum documento público explica o que matou aqueles 6 homens dentro de uma sala aquecida com as portas trancadas por dentro. Se você acabou de chegar nesse canal, aperta o botão de inscrição agora. Porque esse é exatamente o tipo de caso que a gente investiga aqui. Lugares reais, registros que existem, mortes sem explicação e versões oficiais que não fecham. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Deixa um comentário com o que você já ouviu falar sobre mortes inexplicáveis em instalações isoladas. E se você curtir o vídeo, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam saber o que está documentado nesses arquivos. Para entender o que tornou esse caso diferente de qualquer outra morte registrada em condições de isolamento ártico, você precisa primeiro entender quem eram essas pessoas e o que faziam ali. Não estamos falando de aventureiros despreparados ou de trabalhadores sem treinamento específico. Os 6 membros da Estação Meteorológica Polar Canadense, SETI, designação oficial do posto, que não carregava nome próprio nos registros governamentais, eram todos cientistas com vínculo formal com o Serviço Meteorológico do Canadá e com o Departamento de Assuntos do Norte, órgão federal responsável pela administração de territórios árticos na época. O mais jovem tinha 26 anos, o mais velho, 43. Entre eles havia um climatologista, 2 técnicos de equipamentos atmosféricos, um médico destacado para acompanhar a equipe em rotações longas, um operador de rádio e o chefe da estação, veterano de 3 temporadas anteriores no Ártico, com histórico de adaptação excepcional a condições de isolamento prolongado. Eles se conheciam. Haviam trabalhado juntos em pelo menos uma rotação anterior. Não era um grupo de estranhos jogados num ambiente hostil. Era uma equipe funcional e experiente. A Estação 7 estava localizada em território que hoje corresponde ao Nunavut, numa região de tundra ártica a altitude moderada, sem variações geográficas extremas, sem fiordes profundos, sem falhas glaciais, sem terreno tecnicamente desafiador. O que havia ali era frio. Um frio de menos 48 graus Celsius registrado na semana do incidente, com ventos que elevavam o fator de sensação térmica para além do que qualquer termômetro padrão conseguia registrar. Mas a instalação havia sido projetada para exatamente isso. Paredes com isolamento de alta densidade, gerador a diesel com reservatório para 90 dias, sistema de aquecimento redundante, estoque de mantimentos para 120 dias. A estação não era uma barraca. Era uma estrutura projetada para manter 6 pessoas vivas e funcionais durante um inverno ártico completo. A rotina da equipe era documentada em diários de operação transmitidos por rádio a cada 48 horas para a base regional em Yellowknife.
A última transmissão registrada ocorreu em 12 de novembro de 1973, às 18 horas e 42 minutos, horário local. O operador de rádio confirmou condições operacionais normais, temperatura interna da estação estável, equipamentos funcionando, sem intercorrências. Voz calma. Protocolo seguido. Nada fora do padrão. 48 horas depois, quando a transmissão seguinte não chegou, a base em Yellowknife tentou contato. Sem resposta. Tentaram por 6 horas consecutivas, em múltiplas frequências. Nada. O protocolo para a ausência de comunicação prolongada determinava envio de equipe de verificação em até 72 horas. Dadas as condições climáticas da semana, tempestade de neve severa que tornava o voo arriscado, a equipe só conseguiu partir no terceiro dia de silêncio. Chegaram à estação 7 em 16 de novembro e encontraram as luzes acesas, o gerador funcionando, o aquecimento ligado. A temperatura interna, medida imediatamente pela equipe de resgate, era de 22 graus positivos. No lado de fora, menos 48. Dentro, 22 graus. Como qualquer tarde amena de primavera numa cidade do interior do Canadá. Os 6 corpos estavam distribuídos pela estação. 2 na sala de operações. 1 na cozinha, sentado à mesa, com uma xícara à frente. 1 no corredor entre a área de descanso e o banheiro. 2 nos beliches, em posições que sugeriam sono, cobertores sobre o corpo, cabeça no travesseiro, como se tivessem simplesmente parado de existir no meio de uma noite comum. Não havia sinal de luta. Não havia móvel derrubado, objeto quebrado, marca de arranhão em nenhuma superfície. Não havia vômito, sangue ou qualquer fluido corporal fora do lugar esperado. Os rostos, segundo o relato do médico que integrava a equipe de resgate, relato que circulou informalmente anos depois, nunca publicado oficialmente, estavam em repouso. Não havia expressão de dor, de medo ou de esforço. Havia ausência, como se a consciência houvesse simplesmente se apagado antes que o corpo tivesse tempo de reagir. E então o chefe da equipe de resgate foi verificar as portas. A porta principal, ferrolho corrido por dentro. A porta de serviço, na lateral da estrutura, ferrolho corrido por dentro. A escotilha de emergência no teto, usada em casos de soterramento por neve. Fechada por dentro, com o mecanismo de trava acionado manualmente a partir do interior. Todas as saídas possíveis da estrutura estavam bloqueadas por dentro, com mecanismos que não podem ser operados de fora. E na neve ao redor da estação, neve fresca, depositada nas últimas 36 horas pela tempestade, superfície intacta e uniforme, não havia uma única pegada. Em nenhuma direção. A um raio de 200 metros da estrutura, a neve estava virgem. O que entrou ali não deixou rastro. O que matou aquelas 6 pessoas não usou as portas. E o que as matou fez isso em silêncio, sem luta, sem dor aparente, dentro de uma sala aquecida com as luzes acesas. Enquanto lá fora, a menos 48 graus, o Ártico permanecia completamente indiferente. A equipe de resgate classificou a cena como situação sem precedente nos protocolos de Operação Ártica e acionou imediatamente o Departamento Federal. Em 96 horas, os arquivos foram classificados e as perguntas que aquela cena levantava ainda não tinham e nunca teriam uma resposta oficial. As autópsias foram realizadas em Yellowknife por um patologista do governo federal destacado especificamente para o caso, não o patologista regional habitual. Esse detalhe, aparentemente burocrático, foi notado anos depois por um pesquisador que tentou rastrear a cadeia de custódia dos laudos. A substituição do profissional local por um enviado de Ottawa era incomum para mortes em território remoto. E nenhum documento explica a razão dessa decisão. Os laudos oficiais concluíram falência cardíaca aguda,
Em todos os 6 casos, sem especificação de causa primária, sem toxicologia completa publicada, sem histologia dos tecidos cardíacos incluída nos documentos que eventualmente foram liberados parcialmente décadas depois, por solicitação formal sob a Lei de Acesso à Informação canadense. O que os documentos parcialmente liberados mostram, e o que pesquisadores independentes que os analisaram apontaram, é uma série de lacunas e anomalias que o laudo oficial não abordou. A primeira é a temperatura corporal no momento da descoberta. Em casos de morte por falência cardíaca em ambiente aquecido, a temperatura corporal cai gradualmente após o óbito em direção à temperatura ambiente, processo chamado algor mortis, que ocorre a uma taxa aproximada de 1 grau por hora. Considerando que a temperatura interna da estação era de 22 graus e que os corpos foram encontrados aproximadamente 72 horas após a última transmissão de rádio, a temperatura corporal esperada seria próxima a ambiente. O médico da equipe de resgate registrou, em anotações pessoais que vieram a público décadas depois por meio de um familiar, que 2 dos corpos apresentavam temperatura corporal significativamente abaixo do esperado para o tempo decorrido, como se houvessem esfriado mais rápido do que a física do ambiente permitiria. Essa observação não aparece em nenhum laudo oficial. A segunda anomalia está nos equipamentos de registro da estação. A estação 7 operava com barômetros, termômetros e anemômetros de registro contínuo, instrumentos que produziam fitas de papel com leituras ininterruptas ao longo das 24 horas. Essas fitas foram recolhidas pela equipe de resgate e enviadas para análise. O que os documentos parcialmente liberados revelam é que as fitas de registro atmosférico interno da estação, que mediam temperatura, pressão e umidade do ar dentro da estrutura, apresentavam uma anomalia entre as 2 e as 4 da manhã do dia 13 de novembro. Uma queda brusca e breve de pressão atmosférica interna, seguida de retorno imediato aos valores normais. A duração registrada era de aproximadamente 11 minutos. Uma queda de pressão interna numa estrutura hermeticamente fechada, no meio de uma madrugada ártica, sem abertura de portas ou janelas, sem ativação do sistema de ventilação forçada. Os engenheiros que analisaram as fitas décadas depois, consultados informalmente por um pesquisador independente, não conseguiram oferecer uma explicação mecânica para o fenômeno dentro dos parâmetros normais de operação da estrutura. A terceira anomalia é a que divide mais profundamente os poucos especialistas que tiveram acesso ao material. O estado dos olhos dos 6 corpos. Nas anotações pessoais do médico da equipe de resgate, o mesmo documento que mencionou a temperatura corporal anômala, há uma observação sobre a condição ocular de 4 dos 6 corpos. As pupilas estavam fixas e maximamente dilatadas, o que seria esperado em morte. Mas a esclera, o branco dos olhos, apresentava em todos os 4 casos uma coloração que ele descreveu como amarelo-âmbar intensa, não compatível com icterícia, nem com o padrão usual de alteração post-mortem naquele estágio. Um oftalmologista consultado informalmente décadas depois, ao ler a descrição, disse que a coloração descrita não correspondia a nenhuma causa de morte por falência cardíaca que ele conhecesse, e levantou a hipótese de exposição a algum agente que afetasse a metabolização hepática de forma aguda. Mas sem os corpos e sem a toxicologia completa, era impossível ir além da hipótese. A quarta anomalia é talvez a mais difícil de enquadrar em qualquer categoria técnica conhecida: o rádio. O rádio da estação estava ligado quando a equipe de resgate chegou, sintonizado na frequência de comunicação com Yellowknife, como esperado. Mas o operador de rádio da equipe de resgate notou algo que registrou em seu diário operacional, documento que se tornou público como parte de um arquivo pessoal doado a uma biblioteca regional anos depois. O rádio apresentava, no visor analógico de frequência, uma sintonização secundária ativa que não correspondia a nenhuma frequência de comunicação conhecida
do Serviço Meteorológico ou de qualquer agência federal canadense. Uma frequência que ele anotou no diário e que, quando verificada posteriormente por um pesquisador de comunicações, correspondia a uma faixa de uso militar restrito, não alocada para uso civil em nenhum contexto documentado publicamente. Ninguém conseguiu explicar como ou por que aquela frequência estava ativa no rádio de uma estação meteorológica civil no Ártico canadense em novembro de 1973. O governo canadense nunca respondeu formalmente a nenhuma dessas questões. Os laudos completos continuam classificados. A toxicologia completa nunca foi publicada. E a estação, a estrutura física, com todos os seus instrumentos de registro e toda a sua história gravada nas fitas de papel, foi desmontada e removida do local em fevereiro de 1974. Menos de 3 meses após o incidente. O destino do material removido não consta em nenhum documento de acesso público. O que os peritos não conseguem explicar não é nenhum desses elementos isoladamente. É o conjunto. Uma queda de pressão de 11 minutos numa estrutura fechada. Corpos esfriando mais rápido do que o ambiente permitiria. Coloração ocular sem causa conhecida. Um rádio sintonizado numa frequência militar restrita. E 6 mortes simultâneas sem causa primária identificada dentro de uma sala aquecida, com as portas trancadas por dentro e a neve do lado de fora intocada. Nenhuma hipótese única cobre tudo isso. E ninguém, oficialmente, tentou fazer esse encaixe em público. Em 1987, 14 anos após o incidente da Estação 7, um funcionário aposentado do Departamento de Assuntos do Norte do Canadá concedeu uma entrevista informal a um jornalista freelancer que investigava mortes não explicadas em territórios árticos canadenses. O funcionário não permitiu que seu nome fosse publicado. A entrevista foi gravada, transcrita e depositada num arquivo pessoal que o jornalista deixou para uma universidade do oeste canadense ao morrer, no início dos anos 2000. Foi a partir desse arquivo que partes do que se sabe hoje sobre o contexto interno do caso vieram a público. O que o funcionário disse, com a ressalva explícita de que estava falando a partir de memória de conversas internas, não de documentos que houvesse visto diretamente, era o seguinte: o incidente da Estação 7 não era o único do seu tipo nos registros internos do departamento. Segundo ele, havia pelo menos 2 outros casos, ocorridos entre 1965 e 1971, envolvendo instalações de pesquisa em território ártico canadense com características similares. Mortes múltiplas em ambiente fechado e aquecido, sem explicação de causa primária satisfatória, com arquivamento rápido e classificação dos registros. Em nenhum dos 2 casos, segundo o funcionário, havia sido produzido qualquer relatório interno, consolidando os 3 incidentes como parte de um padrão. Cada um havia sido tratado como evento isolado, por equipes diferentes, em departamentos que não se comunicavam entre si. A razão pela qual ele sabia dos 3, explicou, era que havia sido designado, por um período de cerca de 8 meses no início dos anos 70, para uma função administrativa de arquivamento de incidentes em instalações remotas, um trabalho burocrático menor, de catalogação, que lhe havia dado acesso a resumos de casos que normalmente não circulavam entre departamentos. Ele havia notado a similaridade entre os casos naquela época. Havia mencionado para um superior. Havia sido instruído a não incluir nenhuma referência cruzada entre os casos nos arquivos. E havia obedecido. Não havia, segundo ele, nenhuma instrução explícita de encobrimento, nenhuma reunião secreta, nenhum documento proibido, nenhuma ameaça. Apenas uma instrução administrativa simples e direta. Os casos são separados, tratamos cada um como separado, arquivamos como separado. E o sistema funcionou exatamente como foi instruído a funcionar.
Os casos permaneceram separados, invisíveis um ao outro, cada um enterrado no seu próprio arquivo classificado. É importante ser preciso sobre o que essa informação representa e o que ela não representa. Um relato anônimo de memória, fornecido 14 anos após os fatos, sem documentos de suporte verificáveis, não é prova de nada. É um testemunho, um ponto de dado que precisa ser avaliado dentro do conjunto maior de evidências e que, isoladamente, não sustenta nenhuma conclusão. Qualquer investigador sério diria exatamente isso. Mas o que torna o relato relevante não é o que ele afirma sobre os outros casos. É o que ele confirma sobre o caso da Estação 7, especificamente. Que havia, internamente ao departamento, consciência de que o incidente não havia sido explicado de forma satisfatória e que a decisão de arquivar rapidamente e classificar os registros foi uma decisão administrativa deliberada, não um acidente de processo ou uma limitação técnica da época. Isso não significa crime, não significa conspiração no sentido dramático do termo. Significa que pessoas dentro do governo canadense sabiam que aquele caso tinha perguntas sem resposta e decidiram, por razões que não foram documentadas publicamente, não buscar essas respostas. As famílias dos 6 pesquisadores fizeram o que puderam dentro do sistema. Nos anos seguintes ao incidente, 3 das 6 famílias solicitaram formalmente acesso aos laudos completos. Todas receberam respostas indicando que os documentos eram classificados por razões de segurança nacional. Uma designação que, aplicada à morte de meteorologistas numa estação remota, nunca foi explicada publicamente. Em 1982, uma das famílias entrou com pedido formal sob a Lei de Acesso à Informação, que havia sido criada naquele ano. Recebeu documentos com extensas redações. Em 1999, uma segunda solicitação pela mesma família resultou em documentos ligeiramente menos redados, os que revelaram as fitas de registro com a queda de pressão anômala. Mas os laudos completos, a toxicologia e os relatórios internos da equipe de resgate continuam classificados até hoje. O que ficamos no final é com o mesmo conjunto de perguntas que a cena original levantava. O que produziu uma queda de pressão de 11 minutos dentro de uma estrutura hermeticamente fechada no Ártico canadense às 3 da manhã de 1 de novembro de 1973? O que fez 6 corpos esfriarem mais rápido do que o ambiente permitiria? O que coloriu de âmbar a esclera de 4 deles? O que sintonizou aquele rádio numa frequência militar restrita? E o que, ou quem, entrou naquela estação sem usar as portas e saiu sem deixar uma pegada na neve? Não sabemos. E essa é exatamente a parte mais perturbadora de tudo isso. Não a possibilidade de uma resposta sobrenatural ou impossível. É a certeza de que alguém, em algum momento, teve acesso às respostas e decidiu que nós não precisávamos delas.